mais altos céus, tu estás também. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei que até ali a tua mão me guiará, pois o teu amor por mim, o teu amor por mim, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Amém, amém. Graças a Deus. Mais um dia na presença do Pai. Mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós somos gratos a Ele, porque Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e poderoso. Aleluias. Teu amor por mim não tem fim. Não tem fim. Aleluias, o amor de Deus não tem fim por nós, né? Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário, por nossas vidas. E até hoje Ele nos ama e está ao lado do Pai e vai voltar para nos buscar. Que nós possamos estar preparados para a sua volta. Aleluias. O amor de Deus é maravilhoso e Ele conhece o mais profundo do nosso ser, né? Muitas vezes nem nós sabemos o que se passa em nossa mente, em nosso coração, mas o Senhor sabe. Ele sabe quando caímos, quando nos levantamos. Ele tudo sabe. Ele é Deus onisciente, Deus onipresente e Deus onipotente. Ele tudo pode. Aleluias. Graças a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para depender da sua palavra, porque é Ele e por Ele que aqui estamos. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Graças a Deus. Deus, nós te adoramos. Nós te bendizemos e te agradecemos por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Nada, Senhor, que nós fizemos. Sem Ti, nada podemos. E nós sabemos que o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece, mais profundo do nosso ser. O Senhor esquadrinha e sabe, ó Pai eterno. Por isso entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos os nossos caminhos, os nossos corações, a nossa família, a nossa casa e todos os nossos, ó Pai, a nossa nação, ela é do Senhor. A nossa vida, ela é do Senhor. A nossa casa é do Senhor. E nós te adoramos, nós te bendizemos neste dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Entregamos desde já a nossa semana em Tuas mãos. Que seja uma semana extraordinária, uma semana cheia das bênçãos do Senhor, uma semana cheia da presença do Pai. Obrigada, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou e nós estamos alegres. Que o Senhor venha tomar cada vida que aqui está em Tuas mãos e aquelas que ainda vão passar por aqui. Toma a sua semana em Tuas mãos, seja uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida e dê paz ao seu coração, que enche, né, o seu coração da presença dEle, porque sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Amém? Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos e te agradecemos de todo o nosso coração, todo o nosso coração. Deus é bom,
todo tempo Deus é bom. Amém? Deixa eu colocar esse fone aqui, carregar um pouco. Amém. Vamos ler. Hoje nós estamos aqui, né? Lendo. Vamos ler Jeremias. Capítulo 13 ao capítulo 16. Jeremias 13 ao 16. Amém? Amém. Jeremias 13 ao 16. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondestes ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem do que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dizes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes da terra, e os reis da terra de estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. E far-los-ei em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor: não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçai, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que, esperando vós luz, ele mude essa sombra de morte e a reduza à escuridão. E se não ouvirdes, e isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desviarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diz ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e vedes os que vêm do norte, onde está o rebanho que se
te deu e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti o ensinastes? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as suas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vos poderei fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como restolho que passa com o vento do deserto. Essa será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas, até o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações, os teus adultérios, os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os horteiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Jeremias 14. Jeremias em vão intercede pelo povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de lutos até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios e envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça, porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sofrem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como um homem cansado, como um valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Dize-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o bem. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor, e não oferecem holocaustos e ofertas de manjares. Não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem, não vereis a espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E diz-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. E adivinhação e vaidade e engano de seu coração são os que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome. Sei que eu os tenho mandado, e dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas.
E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cansem e não cessem, porque a virgem, filho do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis que os mortos à espada, e se eu entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitastes tu a Judá? Ou aborrece a tua alma, Sião? Porque não nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis que turbação. Eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não é tu somente, ó Senhor nosso Deus? Porquanto em ti esperaremos, pois tu fazes todas essas coisas. Dize-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que não são para cativeiro, para o cativeiro, e os que são para cativeiro, para o cativeiro. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para o arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra para o devorarem e destruírem. Entregar-o-eis ao deserto em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixastes, diz o Senhor, voltastes para trás, por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. E padejá-lo-eis com a pá nas portas da terra, destruir o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. E as suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma, pôs-se o seu sol sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoou. Disse o Senhor: de certo que fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei um inimigo e diria súplicas. Pode alguém quebrar o
o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda, os teus tesouros, entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levarei a ti com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido a afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu para mim como ilisório ribeiro e como as águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trareis e estareis diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, será como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não pelejarão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E te arrebatar-te-ei da mão do milagroso e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Capítulo 16. Predição do cativeiro e do livramento de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiveram e de seus pais que a gerarem nessa terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteadas nem sepultadas. Servirão de esterco para a terra, e pela estampada e pela fome serão consumidos. Os seus cativeiros servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não me entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem compadeças dele. Porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nessa terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisos, nem por eles se repartarão os cabelos, e nada lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do corpo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e em vossos dias a voz do gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal? E qual a nossa iniquidade? Qual o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim deixaram a minha lei, não guardavam.
e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-eis fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós em vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que em dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e todas as terras para onde os tinha lançado. Porque eu os farei voltar à terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, e sobre todo o horteiro, até as fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a tua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das tuas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Bom dia, bom dia. O Senhor, fortaleza minha, ó Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu, no dia da angústia, a ti virão as nações, desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes darei conhecer, desta vez lhes darei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Aleluias! Esse é o nosso Deus, né? Deus Todo-Poderoso, Deus que não dá lugar para outro Deus, senão o nome dele. Só Deus é Deus. Só Deus é digno de adoração, de louvor. Só Deus é digno de toda honra e toda glória. E não há outro. Não há outro Deus como o nosso Deus. Amém? Maravilhosa é a graça e o poder do Senhor, que verdadeiramente nossos propósitos e a nossa vida esteja na mão do Senhor, porque é Ele que faz, é o Senhor que faz, é o Senhor que abençoa, né? É o Senhor que é o nosso Deus. Que a sua vida e a sua casa seja guardada por esse Deus que tudo pode. Que nossos corações estejam nele, que a nossa vida esteja nele, né? Direcionando as nossas vidas, direcionando os nossos passos. Em nome de Jesus. Deus é Deus. Deus é Deus Todo-Poderoso e é Ele que está conosco. É Ele que nos guarda, é Ele que nos ama. Amém? Que o Senhor venha continuar falando por meio da Tua palavra, por nós, para com nossas vidas, e nós venhamos sim viver na plenitude da graça dEle, sabendo que Ele é conosco. Que Deus abençoe o seu dia. Amém? Voltamos aqui. Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana extraordinária na presença do Pai. E que em todo tempo você sinta a presença dEle e o cuidado dEle para com sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Respira fundo. Fecha os seus olhos. Mais uma vez. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu amor, que sabemos que não tem fim para com nossas vidas. Obrigada por até aqui de nos ajudar. Que o Senhor venha continuar nos guiando, nos direcionando
e tomando em tuas mãos as nossas vidas. Que tudo, tudo, tudo seja feito segundo o teu querer. Nós entregamos em tuas mãos. Queremos que seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos e pedimos que o Senhor venha continuar nos abençoando, continuar nos direcionando neste dia. Que tudo seja feito segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Obrigado, ó Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres. Continue direcionando nossas vidas, nossos caminhos, e nos ensinando a confiar, entregar nossas vidas somente ao Senhor, porque é em Ti que nós nos deleitamos, é em Ti que nós estamos aqui querendo e na graça do Teu amor. Continue, ó Deus, abençoando-nos e nos direcionando. E toma em todas as mãos, todos os nossos caminhos, a nossa semana, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua semana, que seja uma semana abençoada, extraordinária, na presença do Pai. E que em todo tempo o Senhor esteja contigo. Em nome de Jesus. Amém? E até amanhã.